Bom, eu sempre me interessei em ligar e desligar equipamentos. Já que meu pai trazia esse equipamento de fora, vinha o manual de inglês, e eu comecei a fazer curso de inglês logo cedo. Então eu conheci alguns termos técnicos. Também assinava uma revista chamada Som 3. Ela dava muitas indicações de áudio, de vídeo, e eu lia muito. Então eu me interessei muito em equipamento, para ligar, montar e desmontar, e saber toda a função do equipamento para aproveitar ao máximo. A gente gravava, a gente ganhou um Akai 4000 DS. Foi a melhor coisa que a gente fez no mundo, que era um gravador de rolo, que foi da Rosenblit, né? Do restos de cheia, vamos dizer assim, sabe, que a gente usou, a gente fazia os cortes e para não ficar o espaço da música, a gente ia ali, quando acabava a gente cortava, pegava o comecinho da outra, mixava e colava com fita durex por baixo, para não ter espaço. A gente pegava a fita e torava. Só que as pessoas não diziam, a gente perdeu muita fita, porque tinha um segredo para fazer isso. Se você cortasse reto, não dava, você tinha que botar as duas assim, cortar enviesado. Aí dava certinho, então foi aí que foi evoluindo a coisa, até chegar os mixers. A mixagem, para mim, eu sempre achei que foi um complemento. Primeira coisa, você tem que animar o seu público. Você tem que ter um bom repertório musical e fazer com aquela pessoa que foi para a festa dançar. A mixagem, ela faz o casamento das batidas, em que você não nota a transição musical de uma música para outra. Então isso é importante, porque você mantém aquele ritmo, não quebra. Agora não quer dizer que seja super importante. Importante é o repertório, é primordial, na minha opinião. Eu nunca tive tanta preocupação com essa coisa da técnica de mixagem, essa técnica que é tão super valorizada, que basicamente é você virar de uma música para outra. Mas você pode dar essa virada de várias maneiras, assim, de modo criativo, surpreendente, enfim. Eu completava meu set com outras coisas, assim, acrescentando essas colagens, sobrepondo e tal. Mas é uma discussão que não faz muito sentido, de verdade, porque virando com a virada boa, certo ou não, no fundo é o conteúdo que vai sustentar a noite, que vai fazer as pessoas dançarem. Equipamento era algo que eu passei a ter por conta da música ao vivo. Eu fui dono de estúdio e comecei a fazer sonorização para as bandas e aí foi quando eu comecei a também fazer as festas. Eu me adaptei fácil com as mídias, sabe? Passando da fita cassete pro CD já foi mais fácil para mim. Eu tocava com CD, mas comprava vinil, né? Gostava de vinil, mas não me arriscava a tocar com vinil, até em relação ao causa do preço, né? Quando eu comecei, basicamente eram CD players, que eu não vou nem lembrar a marca, mas eram CD players em geral num estado bem precário, com um mixer em geral também bem precário. Muitas vezes você tendo que, sabe aquela gavetinha do CD? Você tendo que abrir com a ajuda de chave de fenda, sabe esse tipo de coisa? Então era um equipamento, e isso acho que ao longo dos anos 90 inteiro, só no final dos anos 90 foi que a gente começou a pegar equipamentos melhores, ainda com o CD como mídia principal. No começo, como eu falei, assim, a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque tinha chegado o CD e ninguém usava mais vinil, na minha época, pelo menos. E então a gente não tinha como comprar todos os CDs, porque o CD era muito caro na época. Aí foi quando começou a chegar as mídias assim, digitais, a gente começou a baixar coisa na internet, o que a gente conseguia, e era muito difícil na época. Tinha poucos, eu não sei se chamavam sites na época, ou plataforma, não me lembro como é que chamava, mas a gente tinha uma dificuldade muito grande de baixar música. Então o jeito que a gente tinha era trocar música mesmo. Ó,
toma isso aqui para você, eu não toco isso, tu toca isso, e a gente fazia esse giro para que a gente começasse a trabalhar as novidades nas pistas. Né? Quando acabou a ditadura, a gente começou a ter muito disco do exterior, então isso ampliou também e levou, eu era adolescente ali na década de 80, então isso já me levou para aquele clima de abertura, né, que estava refletido nos discos que antigamente não chegariam, assim, discos que abordavam temas mais complexos do que o que a gente tinha nas lojas de música desde então. A cultura dos discos, ela veio para mim assim meio de uma forma forçada, né? Eu não sabia que eu ia ter que comprar tanto disco na minha vida, né? Eu entrei nisso tudo querendo só aprender e me envolvi tanto com a coisa, assim, levei tanto a sério que isso se tornou parte de mim, né? Eu não consigo me ver hoje sem essa cultura toda do toca-disco, dos discos, da agulha, de todo esse contato com a cultura, né? E que eu não tinha quando eu era mais novo, e com o tempo isso vai chegando aos poucos, né? Você não vai numa loja comprar um par de toca-discos e um mixer, sabe? Isso tudo custa uma fortuna, então você tem que ir aos poucos escolhendo que peça você precisa primeiro. E aí os discos é a mesma coisa, parece que não tem fim, né? Você está sempre precisando de alguma coisa ali que sempre falta no seu repertório, nos seus cabos, algum lugar que... Então eu tinha pouco recurso, eu comecei com uma controladora bem pequenininha da Numark, Parimix, que é uma bem pequenininha, é quase um brinquedinho de criança, e comecei com ela a brincar. E ali naquele brinquedinho de criança eu já entendi que eu podia fazer muita coisa e as pessoas já ficavam bem impactadas com a minha performance ao vivo. E aí eu entendi que eu precisava de um equipamento melhor, mais profissional, e aí eu parti para uma DDJ 400 da Pioneer. E aí depois eu entendi que aquele equipamento também era amador, que já não fazia mais sentido para mim. E aí eu passei para uma Tractor S4, que já é outro universo. E aí da Tractor eu passei para uma XDJ da Pioneer. Então durante muito tempo eu toquei com vinil físico, carregava 3 caixas de disco, pesadíssima para as festas. Hoje em dia, eu, além de controlador, eu também continuo tocando com vinil, mas não com vinil físico. Eu uso justamente novas tecnologias, como o Cerato, que meio que emula a agulha do toca-disco, aliás, o disco emula isso, e eu toco com 2 discos só, base, e utilizando o software para pegar essa biblioteca musical. Bom, até no momento eu estou até sem controladora, mas como a Madame é uma coletiva que a gente tem alguns equipamentos que eles rodam entre as meninas, pessoas que inclusive não têm acesso prioritário assim, a esses equipamentos que são caros, né? Então eu tenho essa facilidade de ter esses equipamentos à disposição. Eu uso um programa, um software chamado Tractor, que é o que eu gosto mais de usar, geralmente com controladoras, mas também, mesmo não tendo acesso àqueles grandes equipamentos que se toca só com o uso do pendrive, né, que são CDJ, XDJ, ainda assim já consigo desenrolar, vou para um evento, já toquei em festivais que disponibilizaram esse tipo de equipamento e consigo fazer da mesma forma, mas ainda uma coisa para todo mundo, para o geral, assim, é uma coisa meio distante, né? 25 anos aí, teve um barateamento de acesso, né? O MP3, no pendrive, equipamentos um pouco mais em conta. Então, com um laptop simples, você consegue fazer uma ligação. Isso popularizou demais o acesso à arte da discotecagem para muito mais gente. Meninos e meninas periféricos puderam não só apresentar a seleção de músicas que lhe interessavam, que é um recorte, né? É o seu recorte social, eles mostrando o mundo a partir de como eles veem, como também puderam produzir essas músicas. A cena do brega funk, a cena do tecnobrega no Pará, também é filha dessa possibilidade que ao longo desses últimos 20 anos, e não podemos deixar de mencionar o ciclo do governo Lula-Dilma, possibilitou que a gente tivesse mais acesso a equipamentos, a computador do supermercado, e criou-se cenas estéticas, cenas conceituais do funk no Rio de Janeiro, do mandelão, do funk paulista, de funk em Minas Gerais, de brega funk no Rio, aqui em Recife, da cena do pagodão, do pagotrap de Salvador, ou seja, tecnicamente isso foi se modificando. Eu uso alguns artifícios também de pesquisa na internet que lhe dão como eu estava falando, né, artistas relacionados àquilo que você já gosta, e assim fica interessante porque você descobre coisas que não necessariamente são do seu horizonte de visualização.
Outro formato que eu uso é de ouvir rádios de outros países, assim, de fora. Tem alguns sites também na internet onde você pode selecionar por país e ouvir rádios, sei lá, de Moçambique, da Colômbia. E aí você, caramba, entra em contato com sonoridades que não são tão lugar comum pra gente, mas que tem ali um negócio que você diz, caramba, isso vai funcionar bem numa pista aqui, isso aqui vai fazer a galera dançar. Eu gosto daquela coisa de pesquisar, de fazer as pastas, de gravar, de aí depois escutar e, sabe, de estar tudo organizadinho, e na hora que você abre o case você já vê 4 coisas ali, então você vai, tudo pesquisa. Eu podia te dizer que a coisa mais importante da garimpagem foi o desconstruir preconceitos. A gente tende, eu acho que é uma coisa de Brasil, do nosso modelo de civilização, de composição étnica, a gente é muito cheio de racismo, a gente é muito cheio de preconceitos que são de raça, que são também econômicos, são recortes sociais que determinam o que a gente ouve. Eu acho que a grande questão que me levou entre o cara que eu era e a pessoa que eu sou hoje em termos de repertório foi quando eu quebrei essas amarras do preconceito. Essa conexão entre o beat e a rima, se a gente for analisar a palavra rima, ela vem, se a gente for prestar atenção direitinho, vem de ritmo, né? E a rima nada mais é do que isso, né? Um ritmo, uma repetição de rimas, de métrica, de oração, onde você alcança um efeito estético, sonoro, né? E aí com os beats é praticamente a mesma coisa, tanto é que às vezes eu estou fazendo um beat e é como se eu estivesse fazendo uma glosa, de repente, que eu tenho um tema e eu vou escrever ali 8 linhas, 8 versos para poder chegar naquele tema. Às vezes eu tenho ideia de um beat, eu vou ter que fazer aquela estrutura até chegar naquele ápice da batida, né? Então é mais ou menos por aí. A discotecagem, ela vem numa coisa mais artesanal. Eu penso assim até hoje. Tem alguns DJs que têm técnicas maravilhosas, mas você vai pra pista e você fica assim, e aí? A batida tá aí, meia hora dessa batida e eu não bate. E tem pessoas que tiram uma música assim das antrolas que entra assim na sua alma, assim, tuft. Eu disse, é por aí, minha seara é essa. Essa discussão hoje em dia não faz muito sentido, porque você tem umas máquinas maravilhosas, assim, né, que você pega cada faixa, você basicamente personaliza a faixa. Você bota os kills que você quer, você dá o andamento, você muda o tom, então hoje você pode mixar dentro do tom e dentro do tempo. Então esse tipo de técnica antiga que a galera fala, DJ de verdade, mixa com vinil, não faz absolutamente o menor sentido. Quando você não sabe nada, você vai num lugar e presta atenção em todos os movimentos. Assim, para mim, essa foi a primeira ligação com os tocadiscos, com a cultura dos tocadiscos. Que eu ia para o Sinuca da Lapa e ficava vendo o DJ fazendo as coisas, trocando os discos, colocando um disco igual e fazendo uma coisa assim que você não ouvia numa música que estava na rádio, você só escutava aquilo ali. Então aquilo foi muito impressionante, que é a técnica do DJ. Não tem por que não ter técnica. E as técnicas existem, elas estão lá e elas tem uma coisa engraçada. A técnica no mundo de DJ, ela às vezes soa como algo soberba, sabe assim, uma coisa assim, não, eu tenho a técnica. E não é, tipo, todo mundo tem que saber mixar. Ah, não, mas nem todo, não, tem que ir porque é bom, não é porque é obrigado. Sim, existem partes da técnica que são feitas para melhorar essas experiências, melhorar essa tocada. Existia uma normativa lá, enfim, que na verdade era uma fala dos DJs mais antigos, que existia essa coisa de saber mixar, né? Era um dos pontos, né, um dos pilares, né, do DJ. Não só fazer a festa, não só animar a festa, mas saber mixar. E aí, tipo, o que é legal quando o DJ toca? Geralmente quando ele bota música legal, todo mundo se diverte, mas é muito fácil fazer isso quando se tem na cabeça 3 cervejas e 2 doses de vinho. O ideal é você fazer essa pista se movimentar a partir das tuas técnicas, fazer o pessoal vibrar a partir daquilo que você faz. Então a música naturalmente já faz isso, é por isso que muitos DJs não têm nem procuram técnicas, é fácil fazer som, é fácil fazer festa, mas assim, para mim o interessante é fazer a fusão, é fazer a transformação musical. Eu acho também que o conceito de DJ deveria ter mudado bastante. Você tem muita máquina hoje que te permite fazer
coisas que você desejava fazer antigamente, mas que você não conseguia fazer com 2 discos só. Eu acho que devia ser mais usado essa coisa de você, sei lá, eu tenho feito uns sets assim, um sampler, só com sampler, não tenho mais disso, não tem mais nada. Então eu samplei todas as vozes que eu quero, eu tenho um banco de batida, e aí ao vivo eu posso fazer, construir ou desconstruir cada uma dessas músicas do jeito que eu quiser, assim, com a liberdade que me deixa mais próximo de um arranjador do que exatamente de um DJ tradicional. Cada DJ escolhe o seu caminho, então tem o DJ seletor que vai se dedicar muito à pesquisa musical, e isso requer uma qualidade de trabalho muito grande, uma dedicação muito grande também. Tem DJ como eu, que é mais da criação da música também, que vai se preocupar com a parte da produção musical. E isso é a minha escolha. Eu não acho que uma escolha dá mais qualidade do que a outra, sabe? Não tinha radiola, não. Nunca passou em uma rádio naquela época, não vou dizer, mas a tua me ensinava, Valdir, tu pega uma folha de cartolina e faz um fone assim e bota uma agulha e tu roda assim e tu vê o disco, e tu escuta o disco. Então eu fiz e escutei, o disco era aquele. E com aquele entusiasmo que eu tinha do disco e a vontade de possuí-la, eu saí procurando mais discos. Aí foi quando, naquela época, na Rádio Jornal, tem um programa chamado o programa de Nilson Lins. Se a pessoa adivinhasse a música, aí ganhava uma senha e ia pegar um disco na Rosenblick. Então eu fui até esse programa, eles me receberam muito bem e eu fiz aí ele perguntou a pergunta, eu lembro como se fosse hoje. Ele botou uma música foi Cristóvão, e o nome da faixa era se eu não me engano, era Mavi. Era Mavi, mas o nome não era esse. Ele pode dizer o nome de francês ou o nome brasileiro. Mas como ele falava muito Mavi, aí eu disse Mavi. Aí ele disse certa pergunta. Aí eu ganhei a senha e fui direto para Rosenblick. Cheguei lá, a minha sorte foi que eu encontrei primeiro um disco de Célia Cruz. Aí eu tinha eu fiquei com 2. E com esse entusiasmo todo, eu gostei e saí procurando mais, sabe? Aonde tinha amigo, colega e outros, eu fui juntando. E cheguei a um tempo que eu já estava com uma faixa de uns 10 LP.